Quem está agora entrando aí no YouTube, boa tarde, Deus abençoe. Convide os seus amigos para estarem nos ouvindo aqui, ouvindo a mensagem de Deus, a palavra de Deus nessa tarde para nós. O pastor Edivaldo está mexendo aqui nas câmeras ainda. Sejam bem-vindos todos, em nome de Jesus. Estamos ao vivo Estamos ao vivo agora no YouTube. Sejam bem-vindos o pessoal do YouTube também, do Facebook, Instagram. Deus abençoe a todos. Estamos ao vivo. Ele está ainda mexendo aqui, que está a câmera. Vou passar para ele aqui o microfone. Abaixou muito aqui. Está aparecendo aqui. Já mudei, já. Tá. Porque aqui está atrasado um pouquinho. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Essa é uma live de oração, de leitura bíblica. Eu quero compartilhar uma breve palavra com você e no final nós vamos orar. Eu estou aqui durante esses dias, juntamente com a minha esposa, todas as lives ela está participando, né? Graças a Deus Deus tem permitido essa possibilidade, porque às vezes ela tem os compromissos dela também. Fecha o Instagram e abre novamente, porque deve aparecer. E eu quero rapidamente compartilhar uma palavra com você que está em 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 2 ao verso 10. 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 10. Qualquer coisa muda, querida, para o seu Instagram. Aqui, ó. Muda para o seu Instagram. Não, é aqui, ó. Isso. Ah, o seu não está aí, não. Então deixa. Você pode ir lendo ali mesmo, então, no celular, vai ficar um pouco mais longe. Eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 10. O apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja, mas como nós sabemos e como eu tenho falado por diversas vezes aqui, as cartas de Paulo que foram escritas lá naquela época, né, poucos anos depois de Cristo, elas servem como ensinamentos, como ferramentas poderosas para nós hoje. E louvado seja Deus por isso. Diz assim a palavra de Deus: escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Eu li o versículo 2. Versículo 3. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho, e por isso faremos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Vou parar só um pouquinho aqui. Essa segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ela é marcada pelas palavras de consolo, de esperança que o apóstolo dirige à igreja. São palavras que nós podemos tomar posse nos momentos de aflição, por causa da força que ela nos transmite quando nós estamos fracos. E também Paulo, ele ressaltou aqui o discernimento que a igreja deveria ter entre os falsos mestres e os verdadeiros mestres.
o exemplo e os ensinamentos de Paulo, que foram registrados aqui em 2 Coríntios, eles podem nos inspirar, mesmo hoje em dia, para que nós permaneçamos fiéis ao Senhor. Não importa quais sejam as circunstâncias que nós estivermos enfrentando. Então, eu quero voltar aqui, nesses 2 primeiros versículos que eu li. No versículo 2, Paulo diz assim: quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido. Há um tempo estabelecido por Deus. O tempo não está sob o nosso controle. Na verdade, a única coisa que nós podemos controlar é a nossa reação, né? A pastora Alessandra estava fazendo uma reflexão agora há pouco aqui no canal dela, depois você confere lá, sobre a maneira como nós devemos reagir às circunstâncias. Nós não temos controle sobre os acontecimentos. Nós estamos aqui, de repente pode chegar uma notícia ruim, de repente pode haver hoje uma palavra de maldição sobre a sua vida, algo que te cause dor, que te cause decepção, frustração. Uma ação ruim. Uma ação ruim de alguma pessoa ou do próprio inimigo contra nós. Nós não temos controle sobre isso, mas nós temos controle sobre o que podemos fazer com isso. Então, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim, olha, chegou o tempo de Deus mostrar a bondade sobre vocês. E louvado seja o Senhor por essa palavra. Ele diz assim, escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Essa palavra, ela está em concordância. Eu estou lendo 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 2 ao verso 10. Esse versículo 2, ele está em concordância com o livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 8. Isaías 49, verso 8. Assim diz o Senhor, no tempo favorável eu lhe responderei. Tá vendo? Às vezes a gente está buscando uma resposta de Deus e queremos assim, o negócio é para ontem, Senhor. De imediato. Nesse final de semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa que dizia assim, pastor, eu preciso de uma resposta de Deus até segunda, porque segunda é o dia de assinar o meu divórcio. Era ontem. Eu não tenho essa resposta. Eu não tenho essa resposta. Eu não sei das circunstâncias que essa pessoa está vivendo. Eu não sei do ocorrido. Eu sei que Deus odeia o divórcio. É o que está em Malaquias 2. Mas existem circunstâncias que precisam ser consideradas. Deus permitiu a carta de divórcio. Deus permitiu. Mas por que ele permitiu? Por causa da dureza do coração do homem. Então, assim, existe uma série de coisas que precisam ser analisadas, só que essa pessoa, ela estava esperando que eu desse uma resposta. A resposta certa vem de Deus, não vem de mim. E no tempo dele, olha o que Deus está falando aqui em Isaías 49. No tempo favorável eu lhe responderei. E no dia da salvação eu o ajudarei, eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas. Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de cura, Deus é um Deus do impossível. Mas ele age segundo a vontade dele. Ele age no tempo dele. Nós não temos como direcionar o agir de Deus. Por isso que Jesus ensinou lá na oração do Pai Nosso, ele ensinou assim, seja feita a tua vontade. Não é a nossa vontade. A nossa vontade, nós devemos expressá-la sim para Deus. Senhor, eu quero que o meu casamento seja preservado, eu não quero que a minha família seja destruída. Todos nós queremos isso, mas seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade do Senhor. Eu entrego nas tuas mãos essa situação. Talvez o casamento ele vá passar por um momento de tribulação, de dificuldade, de dor,
de transformação para depois ser restaurado, para depois haver reconciliação. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. E a palavra lá, liberada no Evangelho, diz que o vinho que Jesus pegou a água e transformou em vinho, esse segundo vinho foi melhor do que o primeiro. Mas para que houvesse aquele milagre, houve uma circunstância de dificuldade. O vinho acabou, houve constrangimento dos donos da festa. E Jesus estava lá para operar o milagre. Eu vou passar aqui a palavra para a pastora Alessandra, antes de continuar a leitura, para ela fazer uma breve saudação aqui, né? A saudação dela foi na hora que a gente estava iniciando aqui, mas eu queria que você me dissesse o seu nome e o lugar de onde você está falando. E você pode colocar também o seu pedido de oração. Amém? No final dessa transmissão, nós vamos orar juntos, nós vamos clamar a Deus juntos por todas as pessoas que estão assistindo agora ao vivo e por aquelas que serão alcançadas depois que a mensagem for salva aqui nas redes sociais. A paz, boa tarde. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E muita gente tem a dificuldade de entender isso. Eu tenho essa dificuldade, não é só você. Isso não é um privilégio só seu. Nós temos, né, Edivaldo? Nós, seres humanos, temos essa dificuldade de entender que não é o nosso tempo, a nossa vontade. E a gente, quando ora, seja feita a vossa vontade, mas a gente ora isso pensando assim, que seja a vontade de Deus a minha. Mas não é. E a gente, até que a gente seja maduro no entendimento, no discernimento, a gente, para soltar o remo nas mãos do Senhor, é difícil. Como ser humano, eu entendo muito bem disso. E quanto mais cedo você entender isso, melhor o seu processo com Deus. Isso é um amadurecimento espiritual. É um processo que cada um vai ter. E não tem como cobrar esse processo. Cada um tem o seu processo. E não tem idade. Às vezes a pessoa tem 70 anos e não passou ainda por esse processo. E tem pessoa que tem já 15 anos, mas já tem esse amadurecimento espiritual. Então, cada um tem o seu processo, não tem como cobrar. Mas há tempo para tudo. E a gente tem que entender isso. E quando a gente entende isso, a gente fica bem emocionalmente, espiritualmente, né? E coloca isso em prática. No colocar em prática é o que mais dói na gente. Porque esperar, o ser humano não tem essa paciência. Você vê isso no seu dia a dia. Você não tem paciência de aguardar na fila. Se você tiver um jeitinho de furar, você quer furar a fila. Isso seja no supermercado, no banco, na fila de ônibus. Você quer dar sempre um jeitinho para burlar aquela situação. Então, a gente tem que esperar, sim, aprender o tempo. Né? O tempo. Ninguém nasceu com... Eu tenho 53 anos. Eu não nasci com 53 anos. Eu tive uma gestação. Minha mãe teve que esperar 1 mês, 2 meses, 9 meses. Eu tive que chegar a... Trabalho de parto. Trabalho de parto. Desculpa. Trabalho de parto. Tive que... Ventilador aqui, gente. Nossa, Deus. Aí aparelho, né? A gente até falou ontem na live sobre idade. Aparelho não é para adolescentes, né? Não tem tempo para aparelho. Eu descobri que eu tinha que usar aparelho com 53 anos. Glória a Deus, aleluia, mas é uma tristeza. Mas
O tempo é muito difícil você esperar mesmo, não tem jeito. E o que a gente precisa é entender, pedir a Deus para nos ensinar como passar por esse processo. Porque dói. É difícil? Não dá, às vezes, não tem paciência, uma paciência. Não tem, a pessoa não. A gente não foi feito para isso. Então, como adquirir isso? Cada um vai ter o seu jeito, cada um vai ter que descobrir o seu jeito. Não tem uma fórmula. O Edivaldo falou aqui que tem uma pessoa, eu tenho sempre alguém perguntando como fazer no seu casamento, o que fazer com o seu... Gente, eu não tenho uma fórmula, e nem o Edivaldo uma fórmula para... Fórmula mágica. Não tem, gente, não tem. Quem disse que a gente não tem o nosso BO aqui? Quem falou? Temos sim. A gente tem quase 34 anos de casado. Quem falou que a gente nunca brigou? Quantas malas já não foram feitas, né, meu amor? Então tem tempo para tudo. Não tem uma fórmula mágica. A gente não... Se algum pastor te der alguma fórmula, não existe. Você tem que procurar pedir a Deus, procurar conhecer o seu parceiro, conhecer a sua situação, porque não é só casamento, tem situação aí no trabalho, situações com filhos, tem várias situações, tem situações financeiras, de saúde. Procurar entender qual é a sua situação que você está passando nesse momento para você lidar. E quem vai saber lidar com essa situação é você. Ou você procurar uma pessoa que passou por uma tal situação. Se é um filho que está mexendo com droga, procura uma pessoa que já passou por isso e que já foi liberto para te ajudar. Se é uma pessoa que está passando por um problema de casamento, gente, tem gente procurando pessoas que separou. Me ajuda aqui. Então, você está querendo separar. Você tem que procurar alguém que passou por aquele problema e está casado. Nada contra quem separou. Porque se separou é porque teve algum motivo, tá, gente? Cada um com a sua vivência, com os seus motivos, tal. Mas eu estou falando na questão de querer dar certo ou não, né? Isso não tem uma fórmula mágica. Então, é isso. Procure uma pessoa que você vai identificar. Não que você vai identificar procurando uma pessoa que você queira que... pior do que você, né? Que fale aquilo que você quer ouvir. Porque muitas vezes as pessoas procuram uma pessoa que vai falar aquilo que ela quer ouvir. Dificilmente a pessoa vai procurar uma pessoa que vai falar aquilo que ela não quer ouvir. E ser amigo não é procurar uma pessoa que bate no seu ombro. Às vezes precisa uma pessoa que vai bater de cajado no seu ombro. Porque precisa trazer você para a realidade. O amigo te traz para a realidade, não para aquilo que você deseja. Às vezes vai ser, mas nem sempre é. Precisa ser a realidade, a verdade. Amém? Que Deus abençoe vocês aqui. E que vocês procurem estar na vontade, na presença do Senhor. Amém. Vamos orar pela sua vida, viu, irmão? Bem-vindo, Cruz. Obrigado pela contribuição, né? Os comentários, eles se destacam aqui, irmãos, aqueles que são através do Superchat, eles ficam destacados aqui. Vamos orar por você, pela sua família, viu? Para que haja restauração aí no nome de Jesus. Eu quero continuar a leitura aqui. Eu estou lendo 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 2 ao verso 10. Nós vamos orar daqui a pouco. Eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Se você quiser apoiar o nosso projeto, você tem o Superchat, como fez o irmão Bem-vindo, e você pode se tornar membro do canal. Está aqui embaixo na descrição, ou melhor, está aqui embaixo no vídeo no YouTube, um íconezinho escrito assim, seja membro. Na descrição tem outras formas de apoio, mas eu estou divulgando bastante essa de se tornar membro. Tem uma pessoa aqui...
Tá aqui um comentário, eu vou falar, não vou citar o nome não, que eu perdi aqui, mas a pessoa falou que a gente deve tratar o outro como gostaria de ser tratado. Sim, eu costumo dizer que eu não dou conselho para o seu filho ou para você, para o seu filho, vou falar do filho, porque eu tenho filha de 33, 31 e 26. Eu não dou conselho para o seu filho o que não daria para os meus filhos. Porque eu vejo isso. Tem gente que dá conselho para outros que não faria para o filho. Então, eu dou conselho, sim, e trato o outro como gostaria de ser tratado. Então, é isso, é basicamente isso. Como eu gostaria de passar por essa situação, como eu gostaria de ser tratado, como eu deveria falar. Coloque-se no empatia. Antes de abrir a boca, tenha empatia pela dor do outro. Aí você vai conseguir. Se você não tiver uma palavra, abrace e ore. É melhor do que falar alguma coisa errada. Amém? O versículo 3, Paulo escreveu assim: não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho. E por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Duas coisas me chamaram a atenção aqui. É claro que Paulo estava falando aqui especificamente do trabalho de pregar o evangelho. O foco dos apóstolos naquela época era esse, não era outro trabalho. Então, ele diz essa frase: nós não queremos que ninguém ache defeito no nosso trabalho. Mas isso é algo que muitas vezes nós trazemos para a vida, em relação ao zelo, em relação à excelência que nós fazemos as coisas. Nós devemos procurar sempre fazer o melhor, por mais simples que seja a sua função, a sua tarefa, o seu dia a dia. Faça o melhor. Não faça com desdém, não menospreze aquilo que você faz com desleixo, não se subestime. Que às vezes você pensa assim, ninguém vai ver isso, ninguém vai olhar isso, tal. Mas você tem que primeiro pensar em agradar a Deus e não agradar a homens. Tudo que você for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Isso serve para qualquer coisa, irmãos. Isso serve para a igreja, isso serve para a empresa, serve para qualquer ambiente que você estiver. Dentro do seu lar, principalmente. Dentro do lar. Às vezes você arruma uma cama, né? Aqui, a Alessandra, ela adquiriu o costume de, a gente levanta, ela arruma a cama, ela estende a cama. Talvez muitas pessoas que estão ouvindo perderam esse costume. A cama fica bagunçada de manhã até de noite. Eu não estendo a cama não, tá, gente? Eu realmente faço uma cama posta. Do mesmo jeito que ela tem a mesa posta, ela tem a cama posta. Arrumo mesmo. Tem as coisas para colocar na cama. E dá gosto de entrar no quarto e ver a cama arrumadinha. Tá faltando esticadinha. Alguns bilhetinhos, né? Porque agora você não tá em casa, antes ele saía para trabalhar. Antes, quando eu estava trabalhando em escala, ela deixava bilhetinhos. Quando eu chegava de manhã, né, depois da minha jornada de trabalho, eu entrava no banheiro, tinha um bilhetinho pregado no espelho, eu te amo, tal. Assim, tudo que você for fazer, faça com excelência. Não queremos que ninguém ache defeito no nosso trabalho. E por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. E eu acho interessante Paulo falar aqui no versículo 4, em tudo mostramos que somos servos de Deus. Eu me lembrei de uma cena de um filme, eu não me lembro o nome do filme, mas é um filme que fala sobre a perseguição que os cristãos sofriam, né, na época lá do Novo Testamento, na igreja primitiva. E eu me lembro de os cristãos, aqueles que serviam a Deus, que tiveram uma experiência com Jesus mesmo, presos, acorrentados, e os soldados chegavam e batiam na cara deles.
E na hora que batiam na cara deles, eles abriam um sorriso e diziam assim: eu te perdoo em nome de Jesus. E aí aquilo deixava os soldados assim mais furiosos ainda. Falei assim, esse povo tá louco, esse povo tá hipnotizado. Eu tô falando aqui de uma situação... Acho que foi de Paulo, não. Eu não sei se foi o filme do apóstolo Paulo, mas eu tô falando assim de uma situação extrema, é claro, né? Você não vai ficar apanhando na cara aí, né? Literalmente, né? Igual, assim, sendo submetido à violência. Não é isso que eu estou dizendo. Mas Paulo está falando assim, olha, em tudo mostramos que somos servos de Deus. Eu sei que é difícil às vezes a gente tem que engolir sapo, né? Às vezes a gente tem que renunciar à nossa vontade, abrir mão dos nossos direitos, ceder em uma discussão. Quantos casais aí estão discutindo algo durante dias e viraram a cara um para o outro? Irmão, você vai ter que ceder. Irmã, talvez você vai ter que renunciar, você vai ter que dizer assim, olha, eu não quero mais discutir isso, eu quero ficar bem com você. A sua paz vale mais do que ter razão em alguns assuntos. Ser feliz. Ser feliz é melhor do que ter razão. Às vezes a gente quer prevalecer no meio de uma discussão e acaba criando dentro do nosso lar uma situação de discordância, de briga, de falta de diálogo, e certamente não é isso que Deus quer para nós. Amém? Nós vamos orar daqui a pouco, eu estou explorando ao máximo aqui todos os ensinamentos contidos nesse texto, mas tenha paciência, a gente vai orar daqui a pouquinho. Nesse caso, igual o Lidival está falando aqui, não importa se é no casamento, com o pai, ou com a mãe, ou no seu trabalho, eu aprendi uma coisa. Nesse caso, não é nem pensar no próximo, não. Pense em você. Eu estou muito nisso agora, sendo mais egoísta. Mas é um egoísta bom, tá, gente? Não é um egoísta ruim, não. Porque você começa a pensar em você. A discussão me causa o quê? Vamos enumerar aí. Cansaço, desgaste emocional, físico, sentimental, tira minha paz, minha tranquilidade, meu sono. Então, quando eu comecei a analisar essas coisas, eu comecei a pensar bem. Eu falei assim, quando eu falo uma coisa que eu não concordo, ou faz alguma coisa, ou eu faço vista grossa, ou eu vou lá e faço e falo assim, tipo, toalhinha aqui, tá? E tá, amor? E pronto. E saio de cena, mas sem uma provocação, sem alguma coisa. Ou simplesmente faço e deixo e pronto. Agora, quando é uma coisa mais grave, aí eu chamo, sento na sala, vamos conversar, isso, conversa. Mas se não dá para ter uma conversa, se igual de volta falando, em vez de ter razão, procura ter paz. Porque você vai ser mais feliz. Deixa para lá. Se não vai trazer nada, a pessoa não vai consertar, ou você não vai conseguir, aquilo não vai ter uma solução, deixa para lá. Até você conseguir, ou você mudar, ou aquela pessoa começar a enxergar a própria situação. Entendeu? Então, começa a pensar em você mais em você, e aí automaticamente você está pensando no outro, porque aí também não está desgastando o outro e não está desgastando o relacionamento, seja no trabalho, seja familiar, seja... E se for preciso, o ambiente, no caso, aqui nós somos casados, não tem... Teve a época da pandemia, eu falei, pronto, muita gente afastou, né? E muito casamento acabou. Por quê?
ou está com fritas ainda, né, de volta. Porque os maridos tiveram mais presentes dentro de casa e eles antes não eram tão presentes. Então, não tem como mandar o Edivaldo embora, depois a gente briga do namoro, cada um ir embora para sua casa. Mas tem como eu ficar na sala, esfriar minha cabeça, ir para a cozinha, tomar um banho, ele fazer alguma coisa, e esfriar a cabeça. Esfriar a cabeça, entendeu? Bebe abre aqui para mim, amor. Isso aqui, ó, que vai fazer, olha. Pega um copo d'água. Aqui é minha garrafa, tá, gente? Mas esse pega um copo d'água. Esse tempo que você ficar com a boca cheia de água, fica mais tempo com a boca cheia de água e vai andando, que aí vai dar tempo de você raciocinar. Outra coisa que eu faço muito, eu tenho um grupo que é eu mesmo, Alessandra, no meu WhatsApp. Eu mando áudio falando o que eu quero para a pessoa e depois eu ouço. Porque aí eu vou analisar se é aquilo mesmo que eu queria falar. E às vezes nem é aquilo que eu queria falar, era só para desabafar. Aí eu vou apago. Isso eu fazia antes, eu escrevia e depois eu queimava, porque não era aquilo que eu queria falar. Na raiva, você fala ou faz coisas que não deve. Mas Paulo está falando aqui que a gente quer o melhor, a gente quer que apareça a melhor coisa que a gente faz, a gente quer sempre fazer o melhor. Então, na vida, e compara com o outro, também vamos fazer aparecer o nosso melhor. Porque aí vai dar certo, né? Uhum. Aí vai dar muito certo. É difícil? Gente, é muito difícil. Se não fosse, se fosse fácil, não estaria aqui, ó, com muita paciência, né? Suportando com paciência as aflições. Suportando com muita paciência, paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Não estaria aqui pedindo paciência. E não estaria falando que era para suportar. Estaria falando assim, tá de boa e vocês vão conseguir. Não, ninguém está falando isso. Uhum. Tá bom? Então, vamos tentar e vamos continuar tentando. Enquanto houver vida, é isso aí, nós temos que continuar tentando. Terminando a leitura aqui, versículo 5 em diante, ele diz assim: temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais. Temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro. Tudo isso que nós estamos falando aqui, essas atitudes que parecem assim ser sobrenaturais, realmente elas são. Elas não vêm da carne, elas vêm do Espírito Santo de Deus em nós. Pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos, tanto para atacar como para nos defender. E a arma de ataque aqui, que Paulo está falando, não é um revólver, não é uma espada, não é um pedaço de pau, um pedaço de pedra. Eles contra-atacavam as pessoas aqui com o amor, com o perdão, com a empatia, como a pastora Alessandra falou, com a compaixão. Versículo 8. Dói mais do que um tiro. Dói muito mais que um tiro. É como se fosse um tapa de luva, né, que as pessoas dizem. Versículo 8. Somos elogiados e caluniados. Ou seja, tem pessoas que nos elogiam, tem pessoas que nos caluniam. Durante esses dias aqui mesmo, né, nas lives, muitas pessoas dizendo assim, que bênção, você com a pastora e tal. Outras pessoas reclamando, tá demorando muito. Não tem nada de Deus. Vocês estão falando demais, eu não estou vendo nada de Deus aí nessas palavras.
Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. É o que Paulo está dizendo. Somos tratados como desconhecidos. Sabe aquelas pessoas que ignoram você? Como se não conhecessem? Somos tratados, às vezes, como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Minha esposa postou outro dia na rede social dela, ela faz uns videozinhos, depois você segue ela lá, Estilo de Alessandra no Instagram, Minuto Mulher no YouTube, um videozinho que é assim, tem pessoas que não comentam nada do que eu faço, mas me seguem todo dia. Elas veem cada passo que eu dou, como se elas estivessem com uma inveja da vida que eu estou vivendo. Né? Em outras palavras, era isso. Mas elas não comentam nada, elas não curtem nada, mas elas faz questão de estar presente. Elas fazem aqui. Questão de ver tudo que a gente faz. Então, somos tratados como desconhecidos, embora saibamos que sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes, para encerrar agora, versículo 10, às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Nem todos os dias eu estarei bem com ela, mas eu decidi estar com ela, nos dias bons e nos dias maus. E ela decidiu estar comigo, nos dias bons e nos dias maus. Mas nem todos os dias, e talvez até quando a gente aparecer aqui diante dessa câmera, não significa que as coisas estão bem aqui em casa. Talvez tenhamos muitas coisas divergentes, coisas para resolver, pendências, coisas que a gente precisa conversar, mas decidimos fazer a live. Se a gente for esperar ser um casal perfeito para transmitir algum conhecimento para outras pessoas, nós não vamos fazer isso nunca. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Olha que palavra maravilhosa, irmão, de Paulo. E ele não estava falando aqui de riqueza material, de dinheiro. Porque o que você tem a oferecer através da sua vida é muito mais do que o dinheiro pode proporcionar. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Eu quero orar por você nesse momento. A pastora Alessandra está me cutucando aqui, ela quer falar alguma coisa. Eu vou pedir, assim, bem breve essa palavra para a gente orar. Pode ficar até comigo. Não, pode chegar mais perto, senão fica ruim. Às vezes não, quase sempre, as pessoas acham que elas não têm nada. Você pode se sentir incapaz, mas você tem sim muito a oferecer. Só de você ter um sorriso, uma palavra de bom dia, o mínimo que você faz para com uma outra pessoa, você já está ajudando alguém. Parar para perguntar a pessoa o porquê que ela está triste, ouvir uma pessoa, você já está ajudando. Você sabia disso? Você pode estar salvando uma vida e você nem sabia. Eu converso, o Edivaldo, ele costuma falar assim, gente, você já arrumou a melhor amiga, né? O Edivaldo fala assim, aquela ali já virou sua melhor amiga, né? Não é assim que você fala, amor? 5 minutos de conversa, melhor amiga dela. É porque se eu estiver num supermercado, em qualquer lugar, eu converso com a pessoa. Eu aproximo de alguém. Eu precisei tirar uma foto um dia desse, que minha filha me pediu, num lugar, e tinha muita gente. Eu fui lá, cheguei, tinha muitas mulheres. Eu falei, você posso tirar uma foto? Elas tiveram que dar licença do lugar, elas concordaram. Eu tinha o não eu já tenho. Eu costumo falar assim, não eu já tenho, mas eu posso ganhar o sim, então eu tento. Isso fica de sugestão para você, tá, gente? O não você tem, o sim você pode ganhar, então não tem nada a perder.
Então, assim, você tem muito a oferecer. Nunca pense. Ninguém é tão pobre que não possa ter algo para dar, e ninguém é tão rico ou sábio que não tem algo para compartilhar, ganhar, receber, ou rico, né? A oferecer, ganhar ou receber de alguém. Porque é sábio demais para aprender. Você tem algo a aprender. Você não é tão sábio que você não tem algo a aprender. Você pode aprender todos os dias. Todos os dias o pastor Edivaldo, ele aprende. Todos os dias eu vejo o Edivaldo ouvindo vídeos, eu ouço vídeos. Ouço a mim mesmo. E, gente, é incrível. Um dia eu peguei o foninho dele dormindo, e caiu. Aí eu peguei e coloquei para ouvir, né? Falei assim, deixa eu ouvir que ele está ouvindo, porque ele dorme ouvindo, e eu tenho que pôr de volta. Aí eu peguei, ouvi, ele estava ouvindo ele mesmo. Aí eu falei assim, gente, vou colocar, né? Porque isso aqui... Aí eu falei no outro dia, perguntei para ele, falei assim, não, eu ouço, que eu descobri que é bom ouvir. Aí eu comecei a ouvir ele também, porque eu falei, gente, se ele está dormindo, eu também quero dormir. Gente, ele dorme ouvindo outras pessoas também. Então, passe a dar. Passe a dar o melhor. Pense assim, o que eu gostaria que fizesse para mim? Faça pelo outro. E depois você me conta aquilo que você busca através de pastor. Ai, o que eu faço na minha vida? Faça na vida de uma outra pessoa. Me fala se Deus vai começar a fazer na sua vida ou não. Porque você fica muito esperando em receber, mas você não dá. Passa a dar. O pouco que você tem. E aí você me conta. Deus abençoe cada um. O pastor Edivaldo vai orar aqui para nós, em nome de Jesus. Eu espero que você tenha uma boa tarde, uma boa noite, e que você, nessa tarde, seja um canal de bênção na vida de alguma pessoa. Qualquer pessoa passar por você hoje, que você seja boca do Senhor na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Fale algo que vai, pelo menos para 3 pessoas, fale uma qualidade ou algo para sobressair na vida dessa pessoa, alguma coisa que edifique essa pessoa, para levantar a autoestima dessa pessoa. Levante a autoestima, porque a autoestima de muitas pessoas estão baixa porque as pessoas só falam coisas ruins. Então, passa a falar coisas boas para aumentar a autoestima dessas pessoas. E aí me fala como que a sua vida vai passar a ser. Aí depois a gente conversa sobre isso. Deus abençoe. Amém. A Luzi Manluz está falando aqui no comentário. Temos que agir como a palavra nos ensina. Da maneira como queremos ser tratados, devemos tratar o outro. Amém. A Simone Moura. Pastora, você tem um canal no YouTube também? É a primeira vez que te escuto e estou gostando bastante. Eu penso assim como você também. Sim, ela tem um canal, chama Minuto Mulher, irmã Simone. Depois você procura aí, Minuto Mulher. Pessoas pedindo oração aqui. A Isa pela libertação dos filhos, da neta, a reconstrução do seu relacionamento. Marcos Guedes, um abraço, meu irmão, está sempre aqui com a gente. Sandra Góes também está sempre aqui. Deus te abençoe. Ela pede oração pelo Gustavo, né? Vamos orar pelo Gustavo. Rony Negreiros é um que sempre está aqui, né? A Marilis deve estar aqui também. Ela sempre está aqui nas transmissões. A Márcia Conceição está dizendo aqui, olha, sei que não tem nada a ver com a live, mas, pastora Alessandra, gostei dessas suas unhas. Ô, gente, hoje eu só tô com 2 cores, mas eu costumo ter cada dedo de uma cor também, tá? Às vezes eu não consigo decidir. Aí eu faço assim. Bom, obrigada, viu? Obrigado, Deus te abençoe. O Jorge Ramos, o último comentário aqui, ele está dizendo assim, ó, olhem, pedir para o pastor orar por nós é muito bom,
mas nós temos que pôr a nossa fé em ação. Mas é com fé e com fervor, assim nós recebemos a nossa bênção. E Deus ouve a oração de um justo. Obrigado, irmão Jorge. Às vezes a pessoa fica esperando somente a oração do pastor, do bispo, né? Da figura lá de liderança da sua igreja. Mas todos nós temos livre acesso a Deus. Aproveitando essa fala do Jorge, é isso que eu quero falar, que eu falei ontem à noite com meu marido. Às vezes a pessoa fica esperando um pastor, uma pastora, mas a voz que Deus está querendo é a sua oração. O Edivaldo trabalhava e era de escala, ele falou que agora, né? E a pessoa, o Edivaldo era uma época que ele trabalhava 24 horas e depois a gente ia para a igreja e ele era o dia que ele ia pregar. E aí ele tinha que fazer minuto com Deus ainda, a gravação. E a gente estava com uma hora corrida, e era domingo, e quando aconteceu de eu ler lá, igual estou lendo aqui agora, aí, pastor, até agora você não postou o Minuto com Deus e tal, eu estou até agora sem alimentar. Eu mandei um áudio para a pessoa, porque eu achei assim, gente, falei, minha filha, nós já almoçamos, tomamos café da manhã, almoçamos, tomamos café da tarde, e já jantamos, estamos indo para o culto. O que até agora te impediu de abrir a Bíblia e ler a palavra de Deus, e almoçar, jantar e tomar café? Pelo amor de Deus. Então, gente, Jorge, parabéns, é isso mesmo. Deus quer ouvir a sua voz, é a sua oração. A diferença, Edivaldo não tem unção maior, ou a pastora Alessandra, ou o pastor Edivaldo, ou o pastor Márcio Valadão, pastor, sei lá, aquele que faz piada que eu esqueço, Cláudio Duarte. Ninguém tem mais unção, não, gente. Todo mundo é igual. Tá? Deus não tem a fila dos pastores para passar lá no céu, não. Nós vamos estar na mesma fila, viu? Amém. E se for por tamanho, eu tô triste, porque eu tenho 1,50 m. Se for por letra, também é triste. O meu nenhum começa com A. Então é isso aí. Abre a boca, vai pro seu quarto e fala com Deus. E se você não souber falar, chore, que ele também entende. Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos por mais esse momento aqui de oração e de reflexão. Eu peço que o Senhor contemple a vida de cada pessoa, Deus, que acompanhou essa transmissão e também aquelas que vão assistir depois, já que essa mensagem ficará salva aqui nas nossas redes sociais. Que esse seja o tempo em que o Senhor demonstre a tua bondade, em que o Senhor atenda aos nossos pedidos, que o Senhor nos socorra, que esse seja o dia da nossa salvação, o dia em que nós vamos experimentar da tua graça e misericórdia sobre a nossa vida. Eu peço que o Senhor contemple cada pedido de oração que foi feito aqui nesses comentários e que o Senhor olhe para cada um de uma forma individual, porque o Senhor nos conhece pelo nome, o Senhor nos conhece melhor do que a nós mesmos. Quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor já conhecia todos os dias da nossa vida. Eu peço que o Senhor vá ao encontro das necessidades do teu filho e da tua filha. Que o Senhor possa promover a cura, a restauração, a libertação, que o Senhor dê recuperação a essa pessoa que foi ferida, que foi machucada, que foi acidentada, né, como um caso que nós estamos experimentando aqui na nossa família. Que o Senhor dê plena recuperação a essa pessoa, que o Senhor restaure por completo esse relacionamento, Deus, que foi quebrado, que foi afetado por alguma circunstância, que o Senhor abra as portas de emprego para aqueles que precisam se recolocar no mercado de trabalho. Ó Deus, que o Senhor restaure a nossa comunhão contigo. Queremos ter mais fome, mais sede pela tua palavra. Sim. Nos alimente todos os dias e nos preencha esse vazio que há dentro de nós com a presença do teu Santo Espírito, para que nós possamos ser plenos, para que nós possamos expressar a tua bondade por onde quer que passemos. Ó Deus, que tudo o que fizermos seja feito com excelência. Amém.
que todas as nossas tarefas, desde as mais simples até as mais complexas, sejam feitas com zelo, como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Que o nosso testemunho possa inspirar a vida de outras pessoas. Em tudo, possamos mostrar que somos servos do Senhor. Nos dê paciência para suportar as aflições, para vencer as adversidades, os sofrimentos e as dificuldades que tivermos que enfrentar. Através da nossa pureza, do nosso conhecimento, da nossa paciência e da nossa gentileza, nós possamos exalar o bom perfume de Cristo em qualquer ambiente onde estivermos. Tudo isso por meio do Teu Espírito Santo, que habita em nosso coração. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Eu sou a pastora Alessandra Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Até o nosso próximo vídeo ou a nossa próxima live, segundo a direção que Deus nos der. Em nome de Jesus. Eu espero por você. A irmã perguntou sobre o meu canal. Eu escrevo mais no Instagram, né? Do que no YouTube. Mas tem muita coisa lá no YouTube. Eu posto muito sobre mesa posta. É muita coisa. Conteúdo diversificado. Conteúdo. Mas está lá. Pode se inscrever e me acompanhar. Amém? Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.